Salve, galera. Tudo certo por aí? Gabriel Tajera mais uma vez por aqui para a gente falar um pouquinho de futebol, principalmente sobre a terceira rodada do Campeonato Pernambucano e também a gente vai falar um pouco sobre a quarta rodada que começa hoje. Então, ou seja, estou fazendo essa gravação um pouco atrasado do que eu fiz as últimas, mas é por bom motivo. A gente estava trabalhando em outros processos aí, tanto para o Beberibe quanto para a Rádio Hits. Aí eu trago aí conclusão da rodada, da terceira rodada aí, mais justinho, e também falar um pouco da rodada que começa hoje, começa daqui a pouco. Já tem rodada do Campeonato Pernambucano, às 16 horas, eu estou gravando às 15h35, às 16 começa a Vitória em Maguari, na quarta rodada. Ainda hoje vai ter Sport Decisão na Ilha, Retrô e Santa Cruz na Arena, e na quinta-feira tem Jaguar e Náutico, ou seja, essa quarta rodada eu venho trazer a conclusão na sexta-feira, se tudo der certo, obviamente. Mas é isso, vamos começar então aí falando rapidamente aí dos jogos menores da terceira rodada, começando aí por esse Decisão 2, Jaguar 0, jogo importantíssimo para a parte de baixo da tabela, né? Com a derrota, o Jaguar caiu para a sexta colocação, depois de ter empatado as duas primeiras partidas, acabou sofrendo essa derrota para o time do Decisão, que se mostrou aí mais perigoso depois daquela estreia desastrosa contra o Santa Cruz. Finalmente aí conseguiu a sua primeira vitória, acaba conseguindo um bom resultado para a conclusão aí da competição, chegando aos seus 3 pontos, quinta colocação. Quem sabe aí se afasta justamente tem essa disputa, né? Decisão, Jaguar e Vitória são as equipes que vão ficar para lutar aí entre o limbo, a última colocação, e essa sexta colocação que nesse momento está com o Jaguar, que, como eu falei, perdeu aí para o Decisão 2-0. Gols da partida aí marcados pelo Éder e o Bambam. Bambam finalmente marcando aí o nome mais conhecido do setor ofensivo do Decisão. A outra partida aí foi um 1-1 do Maguari e Retrô. O Retrô acabou vencendo com o gol do Dankler. Dankler acabou também sendo o protagonista da partida ao ser expulso, e logo ao fim da partida, ainda já nos acréscimos, o Michael Félix acabou marcando o gol de empate do Maguari. Maguari bem arrumadinho, o Retrô demonstrando dificuldades ainda nesse começo de campeonato. É uma vitória na primeira rodada, uma derrota para o Sport Sub-20 e agora um empate contra o Maguari. Retrô começa a ter que ter cuidado, já que na próxima rodada, vou falar mais sobre isso, encara o Santa Cruz e acaba que é uma partida que pode gerar bastante situações complicadas aí para o time do Retrô. Então fiquemos de olho aí no que vai acontecer nesse time comandado aí pelo Jamerson Andrade, o técnico do Retrô, que tem alguns jogadores experientes, né? O Hadley, o Wagner Love, o Ryan Ribeiro, o próprio Dankler, que foi expulso. Então vamos ficar de olho aí na sequência do Retrô. E finalmente, para os jogos importantes, esse eu vou dar mais ênfase, vou trabalhar mais um pouco em cima, começando pelo Santa Cruz 1, Vitória 0, jogo aí que rendeu bastante comentários e bastante críticas da torcida coral para cima, principalmente do treinador Marcelo Cabo, pelo seu esquema de jogo e também pela dificuldade de pontas, né, de atacantes rápidos. Santa Cruz vive um momento aí que dos seus atacantes, quem está em melhor fase é o Renato, apesar de ter sido poupado justamente nesse jogo contra o Vitória. Acabou fazendo falta, inclusive, ele é artilheiro do Santa Cruz com 2 gols na temporada no Campeonato Pernambucano, um de pênalti, outro naquela falha do goleiro do Decisão. Inclusive, ele sofreu um pênalti na partida contra o Decisão. O Renato acabou fazendo falta porque é um jogador aí de boa finalização que está chegando, mas ele também não supre a necessidade de atacantes velozes do Santa Cruz. E esse jogo contra o Vitória acabou escancarando, apesar de que a torcida está mirando apenas exclusivamente no técnico Marcelo Cabo e pela sua sua falta de capacidade de conseguir montar uma equipe fora do esquema 4-2-3-1 ou 4-3-3, dependendo de como você visualiza em campo. Mas é sempre isso, os 2 pontas, o centroavante,
três meio-campistas, no caso, dois volantes, e um armador, que é o Patrick Alain. A torcida pede muito a entrada do William Júnior. Eu sou um pouco contra esse caminho, porque perde nossas possibilidades de mudança durante uma partida, principalmente uma partida difícil. Acho que o Santa Cruz é importante ter opções que tenha capacidade de mudar o jogo. Eu acho que o William Júnior é esse tipo, e principalmente porque ele traz características diferentes do Patrick Alain. O próprio Marcelo Cabo falou disso algumas vezes em entrevistas coletivas variadas. O Patrick Alain, ele é mais cerebral, ele é mais jogador do passe, enquanto o nosso querido William Júnior, ele acaba sendo um jogador de mais intensidade, de mais correria, de mais carregar a bola. Eu acho que isso aí é importante se a gente pensar que cada jogo vai necessitar de algum estilo diferente. Ter opções variadas, eu acho importante, e gastar tudo desde o começo do jogo, acho melhor, a princípio, dar uma segurada nesse caminho, mas assim, se está faltando um jogador para entrar ali do lado de campo, e jogador com mais intensidade física, vai acabar sobrando para o William Júnior. Já também tenho falado isso lá no Beberibe, que naturalmente o William Júnior vai acabar pegando essa vaga de titular por falta de jogadores para jogar do lado direito. Já jogou ali Vitinho, o próprio Robinho, o Matheus Regis, que pode ser titular na partida de hoje contra o Retrô. Tudo isso aí conta bastante para a gente entender que está faltando qualidade. O técnico Marcelo Cabo está variando os jogadores, mas mesmo assim está com dificuldade de de fazer a equipe jogar bem, né? Porque principalmente esses jogadores não estão conseguindo impor velocidade, colocar aí o que o Santa precisa, né? Você tem jogadores aí com a capacidade do Quirino de fazer um pivô, de puxar para o meio campo, do Patrick Alain de achar um passe, do Renato finalizar, mas está faltando o jogador, aquele velocista, né? Aquele pontinha burro, como alguns costumam chamar, que consegue fazer uma fumaça. O Santa Cruz está sentindo falta disso, e eu acho que acabou sendo o ponto primordial dessa vitória. O Santa Cruz que venceu 1-0, o gol do Matheus Vinícius, que acabou entrando no lugar do William Alves. Esse se machucou no final do primeiro tempo, lesionou 8 semanas, ou seja, fora do Campeonato Pernambucano. Muito difícil aí a vida de Santa Cruz, que vai ter que recuperar a autoestima aí do Matheus Vinícius, que acabou virando quarta opção. Foi ganhando espaço justamente nisso. Primeiro o Ianço machucou, ele virou a primeira opção do banco. Agora o William Alves se machucou, ele vai ser o titular das próximas partidas do Santa Cruz. Vamos torcer que ele encontre o melhor caminho dele desde aquela clássico contra o Sport, que o Santa Cruz venceu com o gol do Douglas Esquilo. Ali foi o último grande momento do Matheus Vinícius. Esperamos que ele consiga voltar àquela boa fase, entender que existe um caminho ali, que ele possa ser de novo um jogador importante do Santa Cruz. É um ativo da equipe, foi comprado, tem contrato longo. Acho que tudo isso conta muito para a gente torcer e esperar uma melhora aí do Matheus Vinícius, tendo sequência, né? Isso é importante para um zagueiro titular, sequência no time principal do Santa Cruz. Indo para o último jogo, o clássico da rodada, o jogo mais importante, no sentido que o Náutico tinha um clássico, tinha toda a responsabilidade do mundo nas costas, já que enfrentaria o sub-20 do Sport, mas o time principal profissional não tinha nada a ver com isso e acabou, né? Fez 4-0, 2 gols do Paulo Sérgio, um gol do Vinícius, um gol de Dodô que abriu o placar e segue como grande destaque do Campeonato Pernambucano. Fico feliz assim que eu vou vendo minhas opiniões e ouvindo outros analistas que eu gosto. Muita gente tem concordado muito sobre a participação do Dodô. Para além do ser o melhor jogador do Náutico, ele tem se tornado um dos melhores do Campeonato Pernambucano. Acho isso importante demais para o Náutico e para as pretensões na temporada. Lembrando que ainda tem meio campo para estrear, que é o caso do Juninho. Alguns outros ainda podem chegar na temporada, tipo mais um centroavante. Tudo isso vai demonstrando aí uma força que o Náutico não tinha na última temporada, por obviamente estar na terceira divisão e agora com acesso conseguiu contratar jogadores de maior potencial, e esses jogadores acabaram demonstrando um bom futebol nesse domingo, né? Eu acho que o Reginaldo, lateral que entrou, fez uma assistência. O Jonas Toró, que entrou, perdeu gols, mas estava ali aparecendo, né?
O próprio Paulo, o Ramon, eu ia falar do Paulo Sérgio, eu acho que a questão do Paulo Sérgio que eu queria citar entra muito na questão que eu queria falar também do Jonas Toró. Eu falei outro dia na Rádio Hits sobre a importância desse jogo e por que também mexe no psicológico dos atletas, por mais experientes que seja. Eu vi alguns lances que o Paulo Sérgio, além dos 3 gols que o Jonas Toró perdeu, para mim, na minha cabeça, na minha visão, se fosse contra um time até mais forte, mas de menor camisa, com menos pressão, eles não perderiam aqueles gols. O Paulo Sérgio podia ter saído com 3 gols, o Paulo Sérgio, o Toró com mais 2 ou 3 também, porque esse tipo de pressão em clássico é diferente e acaba mexendo aí com a concentração e a capacidade do jogador mentalmente de dar sua melhor participação, né? E acho que muito por isso que alguns desses jogadores acabaram perdendo alguns gols, mas a complexidade física, técnica de um jogador maturado do time profissional contra um sub-20 do esporte que também não tem grandes joias para a gente observar, acabou que refletiu no placar de 4-0 com alguma tranquilidade, como eu falei, Reginaldo deu assistência, o Vinícius deu assistência e marcou gol, o Dodô deu assistência e marcou gol, Paulo Sérgio marcou 2 gols, boa partida do Igor Fernandes mais uma vez na zaga, o Felipe Saraiva também entrou no segundo tempo, entrou muito bem no lugar do Vinícius. Tudo isso conta muito para o Náutico que começa a se impor na tabela e quem sabe aí vai buscar a primeira colocação geral da primeira fase e assim garantir um bom posicionamento para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste ano que vem, que isso, inclusive, é um dos objetivos falado explicitamente pelo técnico Hélio dos Anjos, ou seja, cada partida importa demais para esse time do Hélio dos Anjos, que começar a falar aí para a quarta rodada. Na quarta rodada, o Náutico deve ter um time diferente para encarar aí o Jaguar, jogo da quinta-feira, às 20 horas. O técnico Hélio e também o técnico Guilherme dos Anjos prometerem uma rotação da equipe. A gente pode ver algumas mudanças, por exemplo, o Paulo Sérgio pode ser poupado por questões físicas, o Arnaldo, que saiu substituído e reclamando muito de dores, viu? O Hélio dos Anjos citou aí que ele estava doente, pode ser poupado também para a entrada do Reginaldo. O Enderson pode voltar à equipe depois de 2 partidas fora. Algumas mudanças devem acontecer, a gente vai ficar de olho observando como vai ser esse time do Náutico, que tem tudo para ganhar com tranquilidade do Jaguar. Acho que não tem muito o que pensar, não. A tendência aí é que o Náutico ganhe, mesmo com um time de rotação, ganhe com tranquilidade para o Jaguar. Já indo agora para o primeiro jogo da rodada, Vitória e Maguari, também outra caminho bem teoricamente tranquilo. Acho que o Maguari precisa enfrentar agora os times da parte de baixo da tabela para conseguir se afastar, né, da 7ª colocação, desse limbo do Campeonato Pernambucano, que nem é o último, nem vai para a classificação da próxima fase. Acho que o Maguari, depois de 2 empates, vai ter sua melhor chance de conseguir uma vitória ao enfrentar o Vitória lá na Arena Pernambuco. Outro jogo da noite, os das 19 horas. O Sport finalmente utilizando o seu time principal para encarar o Decisão. Chega com favoritismo, vai estrear muitos dos seus jogadores contratados, mas é uma armadilha, tá? É um jogo aí perigoso. Decisão já mostrou que tem capacidade de fazer jogos duros contra os grandes rivais do campeonato, o Santa Cruz e o Náutico. Agora vai enfrentar o Sport. E é um jogo que, na Ilha do Retiro, se o Sport não conseguir rapidamente fazer os gols que necessita para dar tranquilidade à torcida, pode virar um jogo perigoso, pode fazer a torcida jogar contra o Leão, que, lembrando, né, vem de um histórico da última temporada com a pior campanha do Campeonato Brasileiro, com rebaixamento, com brigas, com várias coisas que acabaram sendo desgastante para a torcida do Rubro Negra e que já leva esse acúmulo para o começo de temporada de 2026. E para terminar aí, o último jogo da noite de hoje, que é Retrô e Santa Cruz, jogo aí às 21h30, o jogo da Globo. Eu sigo na linha de que esse é o jogo primordial para o segmento da campanha do Marcelo Cabo no Santa Cruz, já que eu acho que ele tem menos chance na partida contra o Náutico, então acho que ele tem que fazer o resultado e a performance no jogo de hoje contra o Retrô.
A performance é muito importante para o Santa Cruz acabar fazendo aí ter mais confiança em relação ao técnico Marcelo Cabo. Já que eu acho que tem pouca chance no enfrentamento. Clássico é clássico, as coisas se igualam. Marcelo Cabo pode montar um ferrolho e impedir o Náutico de jogar no domingo, mas hoje não tem muita essa chance. Hoje ele tem que jogar, tem que mostrar, tem que conseguir um resultado, que é mais importante do que tudo, né? Dormir essa noite na liderança vai dar tranquilidade para o técnico Marcelo Cabo encarar um clássico sem medo de ser demitido e sem medo de perder e ser demitido. Porque é isso, se ele não ganha do Retrô hoje e o futebol vai ficar ruim, a pressão em cima no clássico vai ficar muito maior. Se for um empate e hoje com futebol ruim e uma derrota para o Náutico, eu acho que é muito bem encaminhada a demissão do Marcelo Cabo. Mas se ele vence hoje, perde domingo, tem um mundo aí um pouco mais seguro para o Marcelo Cabo, 2 empates, eu acho que também existe esse mundo mais seguro, mas o importante e o primordial, para ter tranquilidade, Marcelo Cabo precisa vencer hoje. Acho que hoje é o jogo aí que a torcida está muito de olho e sabe, né? O Santa Cruz precisa vencer, precisa conseguir dormir essa noite na liderança da competição, até porque também o Retrô está ali na terceira colocação. Se o Retrô vence, empata o Santa Cruz em número de pontos e fica tudo bem complicado para o restante do campeonato e, como eu falei, para a continuidade do técnico Marcelo Cabo. É isso, galera. Vamos terminando por aqui o vídeo de hoje. Como eu falei, ainda durante essa semana a gente faz o da 4ª rodada completinho e já fazendo o preview da rodada 5, a rodada do Clássico Santa Cruz. Vou falar bastante sobre o assunto. Como eu falei, estou estudando aqui outras opções de vídeos aí para a gente ficar interagindo e fazer mais e melhor aqui no canal Biel Itajara. Estou começando as atividades de vídeo e está rolando. Agradecer a todo mundo que viu o primeiro vídeo, curtiu, compartilhou, o segundo igualmente, e agora vamos para o terceiro, e fico aí agradecido a todo mundo que está dando a moral, prestigiando, curtindo, comentando. Tudo isso fortalece demais o meu trabalho, então reforço o pedido, né? Curta, comente, compartilhe, hype o vídeo, que tudo isso vai facilitar para eu seguir fazendo o trabalho e produzir cada vez mais aqui para o meu canal. É isso, galera. Falar que chegar aqui agora, né? Quarta-feira, depois do jogo do Santa Cruz, vou estar na live pós-jogo do Beberibe 285 e, obviamente, na quinta-feira de manhã, vou estar na Rádio Redes também, repercutindo tudo dos jogos da 4ª rodada, tudo que aconteceu nessa quarta-feira. Eu vou estar lá tanto hoje no pós-jogo do Beberibe, quanto amanhã no programa Torcida Redes. Por favor, prestigie e comente lá com a gente. Forte abraço, até a próxima.